Imagina a cena. Reto tá no porão de casa, a guitarra pendurada no ombro, sonhando acordado. Aham. Pra onde quer que ele olhe, ele vê estrelas do rock. Na TV, nas revistas, nos feeds da internet. Em todo lugar, as músicas dele estão em todo lugar. E ele pensa, nossa, são tantos, o sucesso deve ser algo bem comum, bem alcançável. Claro, é o que ele vê. Animado com essa ideia, ele monta uma banda, convence os amigos a largarem tudo e mergulha de cabeça, convencido de que vai estourar. Uhum. Agora, uma pausa. Olhando de fora, a gente sente um frio na espinha, não é? A gente sabe que a real probabilidade do Reto ter sucesso é minúscula. Pois é. Mas por que para ele parece tão óbvio? Essa tendência de superestimar sistematicamente nossas chances é só uma das várias armadilhas da nossa mente que a gente vai analisar hoje. E essa percepção distorcida do Reto, ela tem um nome. É um clássico erro de pensamento. Um desvio sistemático da lógica do comportamento que seria puramente racional. Certo. O nosso cérebro, por mais incrível que seja, ele não veio de fábrica para processar estatísticas frias do mundo moderno. Ele veio com alguns atalhos, sabe? Algumas armadilhas mentais pré-instaladas. E, para nos guiar nessa exploração, a gente tem em mãos trechos do livro A Arte de Pensar Claramente, de Rolf Dobelli. Exato. Que cataloga dezenas desses vieses cognitivos, que afetam o nosso dia a dia, muitas vezes sem que a gente nem perceba. E o nosso objetivo aqui, para deixar claro, não é nos transformarmos em robôs perfeitamente lógicos. Não, nem daria. E seria chato. Seria chato e impossível. A ideia é bem mais prática. É reconhecer essas armadilhas mentais para tomar decisões um pouco mais conscientes. Isso. Seja ao avaliar uma oportunidade de negócio, uma compra importante, ou até mesmo ao ler os conselhos de um livro de autoajuda. Ok, vamos desempacotar isso. Começando pelo problema do nosso amigo aspirante a rockstar. O que exatamente está acontecendo na cabeça dele? O que acontece com o Reto é um exemplo perfeito do viés de sobrevivência. Viés de sobrevivência. Certo. O conceito é até simples, mas as consequências são enormes. Como o sucesso tem muito, mas muito mais visibilidade do que o fracasso, a gente superestima sistematicamente as chances de sucesso. O cérebro dele está reagindo ao que vê. E o que ele vê? A banda no topo das paradas, o guitarrista na capa da revista. Exatamente. Ele não vê os milhares que tentaram e falharam. O livro usa uma metáfora poderosa. Para cada músico de sucesso que a gente vê no palco, existe um cemitério de músicos fracassados. Nossa, que imagem forte! Com 10.000 vezes mais pessoas. E a mídia, naturalmente, não tem o menor interesse em visitar esse cemitério. Ele é silencioso, invisível. Esse cemitério é verdade, a gente não vê o fracasso. Nas redes sociais, por exemplo, todo mundo é um empreendedor de sucesso, um viajante do mundo, um investidor genial. Pois é. Ninguém posta sobre a startup que faliu em 6 meses ou sobre o dinheiro perdido na bolsa. Você só vê os sobreviventes. Exato. Você captou a essência e isso cria uma visão de mundo perigosamente otimista. O Dobelli aplica isso a várias áreas. Pensam os investidores. Ok. As pessoas veem o índice Dow Jones subindo ao longo das décadas e pensam que investir em ações é um caminho garantido para a riqueza. Mas o que é o Dow Jones? É uma coleção de sobreviventes. Faz sentido. As empresas que faliram, que foram medíocres, que encolheram, elas são simplesmente removidas do índice. O que fica é uma imagem editada da economia, onde só os vencedores aparecem na foto. A performance real de um investimento aleatório no mercado seria então muito menos impressionante. Muito, mas muito menos. Certo, então isso não se aplica só a sonhos de ser famoso. Afeta diretamente o bolso das pessoas. Mas, então, qual é a saída? A gente deve simplesmente se tornar cínico e desistir de correr riscos? Não de forma alguma. O que é fascinante aqui não é a sugestão de não correr riscos, mas sim de corrê-los com os olhos abertos. A consciência do viés de sobrevivência é uma ferramenta de calibração. Calibração, gostei disso. A contramedida que o autor sugere é justamente o esforço consciente de visitar, metaforicamente, esses cemitérios. Ir atrás dos fracassos. Isso.
Antes de abrir um restaurante, converse com pessoas que abriram um e faliram. Antes de se tornar um escritor freelancer, procure entender a realidade da maioria, não só dos poucos com contratos milionários. É um exercício de realismo. Exato. Que não mata o sonho, mas o âncora na realidade. Permite um planejamento muito mais robusto. Você se prepara para o cenário mais provável, não apenas para o mais desejável. É uma ótima forma de evitar o auto-engano, de se proteger da própria mente. E essa ideia de auto-engano me lembra de outra história fascinante do livro, sobre o Nassim Taleb. Ah, sim, a história dos nadadores. É um dos meus exemplos favoritos porque ele se esconde à vista de todos. Exato. Taleb decidiu que precisava fazer um esporte para perder uns quilos, né? Observou os corredores e os achou magros e, sei lá, infelizes. Certo. O pessoal da musculação, largos demais. Mas aí ele viu os nadadores. Corpos elegantes, bem feitos, harmoniosos. E ele pensou: é isso, vou nadar para ficar com aquele corpo. Uma conclusão lógica à primeira vista. E ele começou a nadar intensamente, 2, 3 vezes por semana, esperando que o treino esculpisse o corpo dele. Mas o resultado não vinha. E aqui é que a coisa fica realmente interessante. Demorou para ele perceber que tinha caído numa ilusão. Os nadadores profissionais não têm aqueles corpos porque treinam muito. A lógica é inversa. Exatamente. Eles são bons nadadores e foram selecionados para a elite do esporte porque já nasceram com essa constituição física. O corpo deles é um critério de seleção, não o resultado da atividade. Ele confundiu a causa com o efeito. Perfeitamente. Vem em todo lugar. O exemplo clássico são os anúncios de cosméticos com modelos. Claro! Elas não ficaram com aquela pele impecável por usar o produto. Foram escolhidas para propaganda porque já tinham uma pele impecável. A beleza é o critério de seleção. E o autor leva isso para áreas ainda mais complexas. Pense na fama de Harvard. A pergunta que ele faz é: será que são universidades fantásticas que transformam bons alunos em pessoas de sucesso? Ou elas simplesmente selecionam os alunos mais inteligentes e ambiciosos do mundo, que provavelmente teriam sucesso de qualquer maneira, com ou sem o diploma de lá. Mas espera aí, nesse caso de Harvard, não é um pouco dos dois? Quer dizer, a universidade obviamente seleciona os melhores, é o filtro mais rigoroso do mundo. Sim, claro. Mas a rede de contatos, os professores, a marca no currículo, tudo isso não potencializa o sucesso que eles já teriam? Não é um exagero dizer que é apenas seleção? Essa é a pergunta crucial. E você está certo. Claro que não é apenas seleção. A experiência em Harvard certamente agrega valor. O ponto da ilusão, porém, não é negar esse valor. Então qual é? É a nossa tendência de subestimar drasticamente o fator seleção e superestimar o fator transformação. As campanhas de marketing dessas universidades vendem a transformação. O resultado. Isso. Mas o ingrediente principal, o aluno brilhante, elas já recebem pronto. O mesmo vale para cursos de MBA que prometem salários altíssimos. As pessoas que buscam o MBA já são, em geral, mais ambiciosas. Entendi. A armadilha é acreditar que o método cria o resultado, quando, na verdade, o resultado pré-existente é que nos leva a notar o método. E o livro vai ainda mais longe, fala até sobre felicidade. Sim, é um ótimo ponto. Diz que pessoas felizes escrevem livros de autoajuda, aconselhando a ver o copo meio cheio. Mas muitas vezes a felicidade é uma predisposição inata para elas. Exatamente. O otimismo é parte de quem elas são, não necessariamente um resultado do método que estão vendendo. É muito difícil para uma pessoa naturalmente otimista ensinar o otimismo. Assim como é difícil para uma pessoa naturalmente bonita ensinar a beleza. Perfeito. A lição prática aqui é clara e um pouco dura. Sempre que algo desejável é prometido, músculos, beleza, um salário alto, felicidade, devemos nos fazer a pergunta honesta: estamos vendo um resultado real ou só o critério de seleção em ação? E a dica do autor é direta e genial. Antes de entrar na piscina, dê uma olhada no espelho e seja sincero consigo mesmo. Essa sinceridade consigo mesmo é o fio condutor, parece. E falando em ser sincero, vamos para um cenário que acho que todo mundo já viveu. Vamos lá. Você tá no cinema. Pagou caro pelo ingresso, pela pipoca,
Mas depois de 1 hora, você percebe que o filme é horrível. É lento, o roteiro é ruim. Já passei por isso muitas vezes. A vontade é de levantar e ir embora, mas aí vem aquela vozinha, de jeito nenhum. Já pagamos caro pelo ingresso, vamos ficar até o final. O que me intriga é, por que é tão difícil simplesmente ir embora? É mais do que orgulho. Esse pensamento é a falácia do custo irrecuperável em pessoa. Os R$ 30 do ingresso já foram gastos. Eles são um custo irrecuperável. Já foram embora. No momento em que você entregou o dinheiro na bilheteria. Eles não voltam mais, não importa o que você faça. A sua decisão, ali dentro do cinema, não é sobre os R$ 30. É sobre como você vai usar as próximas horas da sua vida. Continuar assistindo ao filme só adiciona um novo custo, o de perder o meu tempo e o seu bom humor. Mas a gente mistura tudo. E por que a gente faz isso? Por que essa pressão irracional para continuar algo que claramente não está dando certo? A raiz do problema, segundo o livro, é nosso desejo de parecer consistente. Desistir de um projeto no meio do caminho é admitir, para nós mesmos e para os outros, que estávamos errados antes. Que a decisão inicial foi um erro. E o nosso cérebro odeia admitir erros. É psicologicamente doloroso. Para evitar essa dor, a gente continua insistindo num projeto ruim. É uma tentativa de adiar o reconhecimento do fracasso. Isso faz todo sentido, eu vejo isso direto no mundo corporativo. O famoso projeto zumbi. Claro! Aquele que já deveria ter sido cancelado há meses, mas como já foram investidos milhões, ninguém tem a coragem de ser a pessoa que puxa o plug. A justificativa é sempre, mas já investimos tanto. Exatamente, é a frase clássica. O diretor de marketing que não cancela uma campanha fracassada, o amigo que não termina um relacionamento problemático porque depositei tanta energia nessa relação. O autor cita exemplos em grande escala também, né? Sim, que mudaram a história. O projeto do avião supersônico Concorde, que continuou recebendo investimentos bilionários mesmo quando já se sabia que nunca seria lucrativo. A justificativa era o sacrifício já feito. O mesmo argumento foi usado para justificar a continuação da Guerra do Vietnã. Não podemos deixar que o sacrifício de nossos soldados tenha sido em vão. Isso é assustador, pensar que uma falha de lógica tão simples pode levar a decisões tão catastróficas. Mas isso levanta uma questão. Onde fica a linha que separa essa falácia da persistência da garra? Essa é a pergunta de $1 milhão. É o que torna esse viés tão traiçoeiro. Como saber se estamos sendo persistentes ou só teimosos? Não há uma resposta fácil, mas o livro oferece um critério racional. A única coisa que importa é a situação presente e a sua estimativa sobre o futuro. Você precisa se forçar a ignorar os custos acumulados. Como assim? Imagine que você é um novo gerente assumindo tal projeto zumbi. Você não investiu nada nele. Olhando só para os custos futuros e os benefícios esperados, você daria luz verde ao projeto hoje? Se a resposta for não, ele deve ser cancelado. Exato. Não importa quanto já foi gasto. Para o relacionamento, a pergunta é: se eu conhecesse essa pessoa hoje, com tudo o que sei sobre ela, eu escolheria entrar nessa relação? É olhar para frente, não para trás. Que exercício mental poderoso. É difícil, mas faz sentido. Então, recapitulando, a gente viu como o sucesso visível nos engana, com viés de sobrevivência. Como confundimos causa e efeito com a ilusão do corpo de nadador. E agora, como o nosso apego ao passado nos prende a decisões ruins. E a ideia que unifica tudo isso é que muitos desses bugs mentais não são necessariamente falhas. Eles foram úteis, talvez essenciais, no nosso passado evolutivo. No mundo mais simples. Isso, onde decisões rápidas e baseadas em padrões visíveis eram uma vantagem de sobrevivência. O problema é que o mundo moderno é complexo e nosso software mental antigo nem sempre dá conta. Então não há uma cura definitiva, é mais uma questão de gerenciamento. Exatamente. A consciência desses vieses é o primeiro e mais importante passo. Não se trata de eliminar a intuição, mas de saber quando é preciso dar um passo atrás. Desconfiar da primeira impressão. E acionar um modo de pensar mais lento, mais deliberado, especialmente quando as decisões são importantes. E, para deixar uma reflexão final,
O livro nos provoca com uma ideia do seu pós-fácil. Qual seria? Ele sugere que nosso pensamento, na maior parte do tempo, se parece mais com o de um advogado do que com o de um cientista. Um advogado em vez de um cientista, como assim? Pensa bem, um cientista busca a verdade, formula hipóteses e tenta provar que elas estão erradas para chegar a uma conclusão mais robusta. Certo. Já o advogado começa com uma conclusão, a inocência ou culpa do cliente, e aí ele busca todos os argumentos que justifiquem essa conclusão pré-definida. Entendi. A gente decide primeiro com a intuição e depois usa a lógica para justificar. Exatamente. O pensamento racional vem depois, como um assessor de imprensa da nossa intuição. Uma ideia poderosa para encerrar. Isso nos leva a uma pergunta interessante para quem nos ouve. Será que nosso cérebro está mais programado para nos ajudar a vencer discussões e justificar nossas crenças do que para realmente entender o mundo como ele é? E o que muda quando a gente percebe isso? Gostou desse episódio? Se inscreva no canal Glossando para mais.